Agora, não é a praxe ter mulher intérprete, isso não. Porque os intérpretes ssão sempre, né, o oráculo, mesmo que, como Tiresias é cego e, no entanto, interpreta o sonho alheio, né? Quer dizer, a gente observa que os gregos todos têm e nas guerras, né? As pitonisas, sim, o oráculo mesmo, né? Quando você pensa na esfinge, ela tem um pouco do feminino. Mas quando eles levavam para a guerra, em geral ia o intérprete, né? As mulheres não iam, exatamente. Quer dizer, e eles eram necessários para dizer como é que a luta ia se dar, né? Que veja, e aí já tem a questão do desejo, quer dizer, não é à toa que o Freud pega essa ideia, porque no Artemidoro contando isto tudo, você já tem a história mostrando isso, você já tem a ideia do desejo, né? O sonho para a psicanálise, né, para quem é a realização de um desejo reprimido, né? Quer dizer, a ideia do desejo está lá. Então, é por isso também que esses quadros mostram isso um pouco, né? Essa ideia da repressão, né? Bom, mais alguma sugestão, alguma questão? Então, continuando. Mas foi boa essa ideia que você me lembrou do íncubus, que eu tinha esquecido, mas é verdade. Historicamente, é isso mesmo. Quer dizer, ele entrava em relação às mulheres. Sim, para deixar lá. Então... a gente observa, não é, que o Borges vai procurar na etimologia, né, como faz o Freud sempre também, né, etimologicamente, quer dizer, a palavra ela comporta, não é, uma série de sentidos, de efeitos de sentidos, e ele vai trabalhar, e, evidente, para ele a palavra é fundamental também. E aí, dentro primeiro ele faz esse estudo falando da cultura, e aí ele vai falar de três questões dele. Aí ele vai para o pessoal. E, nesse pessoal, vai ter o labirinto, o espelho e a máscara, né? Bom, labirinto, nós sabemos que ele vai... toda a sua obra está permeada disso, né? E a mesma coisa o espelho, né? Tanto que ele vai dizer que o espelho, na verdade, dois espelhos, um oposto ao outro, já criam um labirinto, né? E naquele texto, quando ele faz no livro o livro dos seres imaginários, quando ele fala do Minotauro, há uma preocupação com esse espaço do labirinto. Quer dizer, ele tem sempre essa preocupação, né? O labirinto é uma constante dentro da obra dele e parece que é uma constante dos sonhos também, né? Quer dizer, então é uma recorrência, né, que ele acaba transformando em literatura. E quando ele vai falar desses elementos, ele faz uma outra coisa que também tem a ver com a psicanálise. Ele vai vincular esse elemento à infância dele. Ele vai dizer, bom, o labirinto, eu acho que eu vi uma gravura na infância, né, e isso me ficou. Então, para os dois, eu acho, para o Freud, para o Artemidoro e o Borges vai seguir um pouco essa linha, é essa ideia de que a imagem produz efeitos e de que a imagem também pode ser palavra, porque na página 114, o Borges vai dizer o seguinte. No meio, ele diz assim: sonhamos ler um livro e a verdade é que estamos inventando cada uma das palavras do livro, mas não nos damos conta e imaginamos que foi escrito por outra pessoa. Percebi em muitos sonhos esse trabalho prévio, digamos, esse trabalho de preparação das coisas. Certo? Quer dizer, ele faz uma relação forte entre palavra e sonho, palavra e imagem do sonho. Quer dizer, então, veja, nisso tudo, evidente, já estão as leituras do Freud, porque ele conhecia, né? Só que ele se desvia, porque ele está com essa preocupação de mostrar o lirismo, né, e a fabulação que os autores fazem. Quer dizer, então, é uma outra visão do mundo do sonho, né, que ele vai preparando para nós. Depois ele chega a um sonho que me parece um dos melhores sonhos na interpretação dele, que é o sonho do... O da garra nós vamos trabalhar. O da garra já é um conto. Antes disso, eu vou continuar nas coisas mais gerais. O da garra é o que vai estar dentro da tradição literária dos temas, né? E aí eu vou deixar um pouquinho para depois. Acho que para o próximo encontro. Ele vai dizer, na página... Ele cita dois sonhos, e um que ele considera um dos mais belos da literatura,
dos mais que o impressiona muito. É um conto do Wordsworth. Ele diz, o autor estava dizendo o seguinte, página 119 começa o sonho, é um sonho meio longo, né? Para que vai interessar isso? Exatamente para mostrar a diferença, né, da fabulação dos sonhos, a diferença da construção literária dos sonhos. Ele vai pegar um sonho, mas veja, na escolha, na seleção dele, já está o olhar, né, do literato. É a mesma coisa quando ele faz Kafka e seus precursores, né? Alguém já leu esse texto? Ele revoluciona um pouco a ideia da cronologia em termos de tradição literária, porque em Kafka e seus precursores ele vai dizer assim: a partir do surgimento do Kafka, você volta para a literatura, ele volta até Zenão, né? Zenão de Eleia. Ele volta e ele diz assim: a partir daí, nós vamos observar que há vários textos que já traziam a constante fundamental, né, ou um traço fundamental do Kafka. Mas esses textos só podem ser observados depois do aparecimento do Kafka. Só que, quando ele faz isso, ele está selecionando textos. Primeiro, mudou a cronologia, quer dizer, a tradição literária não se vê mais do passado para o presente, né? É ao contrário, quer dizer, o presente determina essa busca anterior, né, dos textos. Segundo, há sempre uma seleção. Nessa seleção que ele faz, ele pega textos aqui e acolá e ele vai, na verdade, se colocando. E vai construindo um texto que, literariamente, tem valor. Quer dizer, tem o valor da construção borgiana, né? Ele vai pegando vários momentos para mostrar. Às vezes, ele mostra, do ponto de vista do conteúdo, entre aspas, porque a gente não separa a forma de conteúdo, de texto nenhum, mas ele mostra, por exemplo, como há um trecho de um autor que mostra uma cidade que tem mapas, que tem globos, que tem do mundo inteiro, né, revelando uma vontade muito grande de sair da cidade. Mas ninguém sai da cidade, né? Então, é uma relação direta com o processo ou o castelo, quer dizer, não se sai do mesmo lugar, né? Quem leu o Castelo sabe que a personagem tenta entrar no castelo sob diversas formas e não consegue. A mesma coisa o processo. A personagem do processo não consegue entender por que está sendo processada em momento algum, né? E a gente tem páginas e páginas dessa loucura, né? Então, o Borges, ele faz a mesma coisa aqui. Ele tenta selecionar, ele seleciona, de acordo com a sua visão de mundo, não é? O texto com o qual ele vai trabalhar. Então, esse texto me parece significativo, porque vai ser uma coisa muito diferente daquilo que ele fez com o tema da garra. Me interessa particularmente para mostrar esta diferença, como ele, na verdade, ao falar que sonhou, pode ter sonhado, porque ele já disse para o sábado também, ele vem falando, mas pode não ter sido, né? Quer dizer, o sonho, será que o sonho motivou o texto? Mas, mesmo que tenha motivado, ele criou um conto, né? Ele criou um conto, não é mais o sonho. Nós vamos depois observar por que ele cria esse conto. Quer dizer, por que ele cria, não. Por que se pode dizer que seja um conto? Então, voltando esse pesadelo, ele diz o seguinte: e agora vem o sonho que me parece perfeição do pesadelo, porque nele estão os dois elementos do pesadelo, episódios de desconforto físico de uma perseguição, e o elemento do horror, o sobrenatural. O Wordsworth nos diz que estava numa gruta diante do mar, que era meio-dia, que estava lendo no Quixote, um de seus livros preferidos, as aventuras do cavaleiro andante que Cervantes historia. Vocês vejam, ele já escolhe um texto, não é, que vai falar do Quixote. Quer dizer, o livro dos livros, não é verdade? Quer dizer, e ele continua, não o menciona diretamente, mas já sabemos de quem se trata. Acrescenta, larguei o livro, comecei a pensei justamente no tema das ciências e das artes, e em pouco tempo chegou a hora, a poderosa hora do meio-dia, do pochorno do meio-dia, em que o Wordsworth, sentado em sua gruta diante do mar, recorda, o sonho se apoderou de mim e eu entrei num sonho. Bom,
cada vez que a gente faz um resumo de um texto, nós já estamos, de certa forma, interpretando, né? Então, ele está resumindo o sonho do autor, né? E, ao resumir esse sonho, evidentemente que entram considerações dele. Não é à toa que ele diz assim, no momento faz questão a hora poderosa do meio-dia, do pochorno do meio-dia, ou seja, essa hora zero, né? O meio-dia é hora zero, quer dizer, parece que o tempo se suspende, né? E aí é o sono. Adormeceu na gruta diante do mar, entre as areias douradas da praia. No sonho, ele está cercado pela areia, um saara de areia negra. Não há água, não há mar. Está no centro do deserto. No deserto, sempre se está no centro. E está horrorizado, pensando no que fazer para fugir do deserto, quando vê que há alguém a seu lado. Estranhamente, é um árabe, da tribo dos beduínos, que monta um camelo e leva uma lança na mão direita. Sob o braço esquerdo tem uma pedra, e na mão uma concha. O árabe lhe diz que sua missão é salvar as artes e as ciências, e aproxima a concha de seu ouvido. É uma concha de beleza extraordinária. Vocês vão ver por quê? Porque ela vai ser a literatura, a arte, né? Wordsworth, num idioma que eu não conhecia, mas que entendi, nos diz que ouviu a profecia, uma espécie de ode apaixonada, profetizando que a terra estava prestes a ser destruída pelo dilúvio enviado pela ira de Deus. O árabe lhe diz que é verdade, que o dilúvio se aproxima, mas que ele tem uma missão: salvar a arte e as ciências, mostrar-lhe a pedra. E a pedra é, curiosamente, a geometria de Euclides. Olha essa escolha, quer dizer, de um lado Quixote, de outro lado a geometria de Euclides. Duas vertentes do imaginário, porque a geometria também é imaginação, não é? É imaginário, quer dizer, há um dado aí de pegar coisas opostas, a ciência, né, e a arte. Mas, nos dois momentos, nas duas citações, está a questão do imaginário, né? Mostra-lhe a pedra, né, a geometria de Euclides, sem deixar de ser uma pedra. Em seguida, aproxima dele a concha. E a concha também é um livro. Ela é que lhe diz aquelas coisas terríveis. A concha é ainda toda a poesia do mundo, inclusive, por que não, o poema de Wordsworth. O beduíno lhe diz: tenho de salvar essas duas coisas, a pedra e a concha. Ambos são livros. Volta o rosto para trás, e há um momento em que o Wordsworth vê que o rosto do beduíno se altera, enche-se de horror. Ele também olha para trás e vê uma grande luz, uma luz que já inundou metade do deserto. É a luz das águas do dilúvio que vai destruir a terra, né? Aí ele diz que o beduíno se afasta, né? E o autor vê que o beduíno também é Dom Quixote e que o camelo também é Rocinante. Este jogo que ele faz é um jogo próprio de todo sonho, né? No sonho, a gente condensa duas imagens, né? Duas imagens ganham a função de uma. Então, por exemplo, às vezes a gente pode sonhar, para ficar mais claro, né? A gente sonha, por exemplo, com um parente, né? Sonha com o tio. Mas esse tio tem o bigode do vizinho, né? E tem sei lá, a boca, o cabelo, a careca, o cabelo do farmacêutico da esquina. Quer dizer, então a imagem está condensada. São várias imagens que são aglutinadas numa imagem só. Isso é próprio do sonho. O sonho é econômico, ele é lacônico, né? O relato é que se estende, né? Então, ele faz esses jogos. Ao mesmo tempo, nessa figura que representa várias, né, o pai, o farmacêutico, o tio, o vizinho, essa figura também sofreu, os outros sofreram deslocamentos, ou seja, uma parte de cada um veio para esta figura. Então, o sonho se faz, para o Freud, 3 processos fundamentais. A figurabilidade, que são essas imagens, né? A condensação, as coisas mais ou menos se aglutinam, né? E o deslocamento, quer dizer, de um lado para o outro, né? Há uma substituição de um dado por outro, de uma imagem por outra, né? Então, isso aqui também ocorre, porque a concha é o livro, né? A concha é as artes. O beduíno é o Quixote, né? E é o beduíno. Quer dizer, não perde a sua característica, mas ganha do outro.
E aí o que vai assustar, olha, essa dualidade corresponde ao horror do sonho. Corresponde ao horror do sonho. Né? Naquele momento, o World Wars acorda com um grito de terror, porque as águas já o estão alcançando. Então, o que ele considera, e depois ele diz que ele considera isto um dos mais belos sonhos da literatura. Né? E aí ele conclui dizendo, podemos chegar a duas conclusões, pelo menos no decorrer dessa noite. Depois nossa opinião mudará. Isso eu acho imprescindível, porque, na verdade, ele se resguarda. Né? Ele se resguarda daquilo que a gente pode criticar. Né? Dizer que, esteticamente, o sonho não é a... Nem todo sonho é elaboração estética. Né? Nem todo sonho é isso que ele diz, uma obra estética. Talvez a mais antiga das expressões estéticas. Assume uma forma estranhamente dramática, já que somos, como diz Addison, o teatro, o espectador, os atores e a fábula. Sabe que o Freud vai retomar um pouco essa ideia, né? Dizendo que nós fazemos tudo no nosso sonho. A segunda se refere ao horror do pesadelo. Nossa vigília apresenta grande fartura de momentos terríveis. Todos sabemos que há momentos em que a realidade nos oprime. Morreu uma pessoa querida nos abandonou, são tantas as razões da tristeza, de desespero. Mesmo assim, essas razões não se parecem com o pesadelo. Né? O pesadelo tem um horror peculiar. E esse horror peculiar pode se exprimir mediante qualquer fábula. Né? E o que ele entende por fábula? O ato de narrar. Né? Quer dizer, então, vocês vejam como Freud está por trás disso, evidentemente, assim como todos os escritores citados, e outros que ele não cita. Certo? E outros que ele não cita. Aí vem, agora sim eu vou pegar o conto da Garra, o texto da Garra, para falar um pouco de como ele chega nesse texto. Né? Então, a gente tem que voltar um pouquinho. É a página 114, desculpe, 114. Eu ainda não vou analisar isto. Isso daí eu vou deixar para depois. Mas eu vou ler um pouquinho para mostrar como ele está retomando toda uma tradição sem o dizer. Né? Ele não diz. Lembro-me de certo pesadelo que tive. Ele se passou, sei bem, na rua Serrano. Acho que na esquina da Serrano com a Soler. Só que não parecia ser Serrano com Soler. A paisagem era muito diferente. Mas eu sabia... Vocês vejam que esse sabia está em itálico. Né? Eu sabia que era na velha Rua Serrano, de Palermo. Estava na companhia de um amigo que não identifico. Eu olhava para ele e ele estava muito mudado. Eu nunca havia visto o seu rosto, mas sabia que seu rosto não podia ser aquele. Estava muito mudado, muito triste. Seu rosto estava tomado pelo pesar, pela doença, talvez pela culpa. Mantinha a mão direita dentro do casaco. Isso era importante para o sonho. Eu não conseguia ver sua mão, que ele ocultava do lado do coração. Então o abracei. Senti que ele necessitava de minha ajuda. Mas, meu pobre fulano, o que aconteceu com você? Como você está mudado? Ele respondeu, sim, estou muito mudado. Lentamente foi tirando a mão, pude ver que era a garra de um pássaro. Então, a minha proposta é que, na verdade, ele cria, certo, um pequeno conto. Ele cria um conto aí, nesse relato. Esse relato deixa de ser só a mera fala de um mero relato de um sonho. Né? O relato está num outro livro que eu vou trazer para vocês, porque eu vou analisar isso no próximo encontro. Mas isso é um dado. O outro dado é que ele se insere numa tradição, quer dizer, se ele sonhou, é porque é uma tradição cultural, né, com a qual ele convive. Né? Para vocês terem uma ideia, desde as histórias árabes, das histórias orientais, que já há textos que falam de uma mão que se transforma, de uma mão decepada. Aqui a mão não está decepada, mas ela se transforma, é como se ela não fosse mais do sujeito. E há uma farta tradição na literatura europeia desse tema. Né? Eu não vou me estender demais, mas eu vou falar um pouquinho de pelo menos 3 autores
que trabalham essa tradição, né? 3 autores que trabalham essa tradição não sei onde eu pus, vai ver, está lá. Ah, está aqui. Só para eu me manter, porque senão eu vou. Primeiro, o Nerval. O Nerval tem um conto chamado A Mão Encantada, que é uma delícia esse conto. Aliás, saiu os 25... Saiu, no livro do Ítalo Calvino, sobre o fantástico, sobre os contos fantásticos, esse texto está traduzido lá, o texto do Nerval. Ele conta o seguinte, e isso em 1832, é o primeiro que a gente pode localizar na literatura francesa. Eu vou falar da literatura francesa e vou depois ler um texto da literatura espanhola, para vocês observarem como, na verdade, o que o Borges está fazendo está inserido nesse tema. Acontece que o mesmo tema vai ganhando formas diferentes, ele dá uma outra forma, né? Só que ele sonega a informação, as informações que nós vamos, que a gente pode obter conhecendo a tradição. O texto do Nerval, então, A Mão Encantada, é a história de uma personagem que ela mora com ela casou faz pouco, mora com o sogro é comerciante, ele é alfaiate e negocia meias, negocia sapatos, é um comerciante. Bom, e essa personagem, ela encontra um cigano uma vez, e o cigano fala para ela, lê a mão, pega a mão e lê, e diz que ela vai ter, que é triste o fim dela, que vai ser no cadafalso. Ele fica, então, extremamente alterado, né? Porque isso não é notícia que se dê. Ele acabou de casar, está bem, né? Tá com uma vida nova, se dá bem com o sogro, tudo está ajudando o sogro na loja, e então ele fica meio aborrecido. Aí ele se encontra com um policial, um soldado, que volta e meia o desacata. Para fazer bonito perto da mulher, para a mulher não achar que ele fosse covarde, ele desafia o outro, ele discute e desafia o outro para duelo, quer dizer, eles duelam, né? Aí ele fica com medo, porque ele diz, bom, se eu duelar e posso morrer. Então, ele volta a procurar o cigano, né? E o cigano faz um contrato com ele. O cigano pede a mão dele, né? Que ficará com uma das mãos, com uma mão dele, e dá uma beberagem, prepara algo que vai lhe dar coragem e uma força imensa na mão. E ele vai e luta, né, porque é uma luta com sabre, quer dizer, ele vai lutar, e ele tem uma força grande e ele mata o outro, né? Só que, depois que ele mata o outro, ele começa a ficar muito preocupado, porque ele diz assim, isso não matei o outro por uma bobagem, não é? Quer dizer, há uma questão de culpa e uma questão, ele começa a temer que descubram que ele matou, porque o duelo era proibido, né? Ninguém ligava muito, mas aí ele vai procurar um oficial de justiça que é amigo do seu sogro. E conversa com o oficial concorda, isso está tudo bem, só que, quando ele está indo embora, o oficial fala, não, eu vou segurar, não vai ter processo nenhum, eu vou segurar o que posso, você vai, fica tranquilo. A mão, uma das mãos, dá um tabefe na cara do oficial. O oficial fica chocado, né? Aí ele pede mil desculpas, se ajoelha, né? Quando ele levanta novamente, a mão dá outro tabefe. Quer dizer, a mão fica desgovernada, né? Eu quero que vocês vejam essa palavra, porque quando nós somos de Alfonso Reis, vai ter exatamente uma mão com esse adjetivo, desgovernada. Quer dizer, essa mão fica desgovernada. E aí o que acontece? Ele é preso, julgado e morre no cadafalso, né? Ao morrer, a mão não para. Ele está morto e a mão continua se mexendo. Veja, isso é importante saber também, porque nós vamos ler um conto do Lugones, em que há uma mão que se mexe também. Quer dizer, os autores vão se apropriando daquilo que eles leem e recriando, certo? Quer dizer, recriando. E tem um grande valor, porque os textos, tanto do Lugones, cada um da sua maneira, né, eles dão formas diferentes e cada um cria um estranhamento de uma forma diferente, a partir de um mesmo tema, né? Aí, e sabe que essa história da mão é uma coisa impressionante, porque eu fui em Budapeste, tem uma igreja onde há uma mão, é uma relíquia, é a mão de um
bispo, de alguma coisa lá. E as pessoas vão lá para ver essa mão. Eu mesma fui. Porque, como há muitos anos eu vejo esse tema da mão se desenvolvendo, o Cortázar, por exemplo, além do texto que eu pedi para vocês lerem, ele tem mais 3 que fala dessa mão. Né? Quer dizer, o Maupassant, eu vou contar de um conto dele, mas o Maupassant tem 2. Quer dizer, vários autores vão... Eu acho que essa atração e repulsa, porque é meio repugnante isso, né? Em casa até me falam, mas mãe, que absurdo você gostar desse tema da mão. Quando eu fui ver na igreja, não é? Mas veja, a mão vai se apequenando, inclusive. Vocês se lembram da família Addams? Tem uma mão. A mãozinha vai para cá, vai para lá, não é verdade? E mais, modernamente, recentemente, uma das minhas filhas ganhou uma mãozinha. É uma mão decepada, evidentemente, onde se põe o telefone. Vocês já viram essa mãozinha? Uma coisa tola também. Mas, veja, são resquícios. Já é o tema da mão apequenado, não é? Minimizado, transformado assim, né? Vendido já na 25 de março, o tema da mão. Porque o que é essa mãozinha para pôr o telefone? Quando eu vi aquela mãozinha lá cortada, eu falei, mas o que é isso? Não, é para pôr o telefone. Elas põem lá o celular. Quer dizer, então, já há um certo tempo que eu vejo essa mãozinha lá. Então, e a família Addams também, né? A mão tem umas funções dentro da... Mas, veja, são derivações disto, quer dizer, derivações desse tema. Né? Bom, concluindo o tema do Nerval. O Nerval, então, a mão... o Carrasco vê que a mão não para, ele vai, olha, a personagem está morta, então ele corta essa mão. Esta mão, então, salta. Salta para o meio da população, a população fica assustada e ela vai saltando, escala umas paredes até chegar ao cigano, né, que tinha já combinado essa posse. O mais engraçado, eu queria ler um trechinho para vocês do conto, porque não dá para ler o conto inteiro, é só para... Eu estava até falando para a Tânia que a minha preocupação ultimamente tem sido leituras e leituras, porque eu noto que os textos literários estão sendo meio esquecidos. Né? É muita teoria, é muita coisa geral, e a gente acaba deixando esse prazer do texto. Né? Eu até fico feliz que tenha várias pessoas aqui ligadas a esse prazer do texto, mas é difícil despertar. Né? Então, eu vou ler um trechinho do que seria a proposta de ter essa mão para o cigano, né? É assim, pega-se a mão cortada, há uma receita, né, para se obter sucesso, obter poder. Pega-se a mão cortada de um enforcado. Então, vocês vejam, ele já fez, porque aí é que está, o texto do Nerval não é daqueles textos só de estranhamento. Ele é um texto irônico, você ri um pouco com ele. Que é a mesma coisa que fará o Reis, vocês vão observar. Eu vou mandar o Reis para você, vou mandar para a Tânia, que eu esqueci, eu mando para a Tânia terça-feira, que é quando eu vou para a USP, eu mando, e aí vocês recebem, dê uma lidinha. Se vocês não conseguirem ler inteiro, porque é espanhol e não tem tradução, que ele seja um pouco confuso, leiam pelo menos quando o capitão Aranda, o comandante Aranda, né, quando o comandante Aranda começa a falar do tema da mão. Né, porque ele faz uma série de considerações a respeito da mão ao longo da cultura. Né? Mas depois ele para e ele começa a falar dessa mão do capitão Aranda, que também vem de uma batalha e traz a mão decepada. Né? Bom, então diz a receita do cigano.